Olá, amigos do Clube da Transformação, sejam muito bem-vindos a mais um mini podcast Sucesso Consciente. Hoje aqui diretamente da fria e calorosa cidade de Curitiba, gente, porque não é verdade isso que as pessoas falam, que as pessoas de Curitiba são fechadas, não tratam as pessoas bem. Eu tenho amigos maravilhosos aqui em Curitiba, inclusive conheci pessoalmente, né, o meu amigo virtual, que eu já tinha conexão com o Belo, né, e com o Rodrigo através do meu querido amigo Rafael Kutaiti, que eu queria agradecer aqui por essa conexão, mas ontem a gente veio se conhecer pessoalmente. Mas é o que eu falo, né, gente? Quando a conexão é pela consciência, o net consciousness, a conexão acontece. Então eu tô aqui com o meu amigo Rodrigo Belo, que eu queria apresentar para vocês. Seja bem-vindo, Belo. Muito obrigado, eu que agradeço a tua visita aqui, né? Hoje estamos aqui na nossa casa. Descobri que você não é uma IA, né? Que é uma inteligência verdadeira, né? Conversamos antes por vídeo somente, mas ali a gente já entendeu que falamos a mesma língua, né? É isso, amigo, e eu vejo muita excelência aqui, né, no trabalho que vocês realizam. E só para vocês entenderem, gente, eu cheguei aqui ontem, né, em Curitiba, com a missão de poder vender meu carro, né, o Arthur. Que aí eu vou gravar um Reels depois falando mais sobre o Arthur aqui, sobre esse processo de desapego, sabe? E aí quem que eu fui buscar, né? Um dos maiores especialistas aí do Brasil e do mundo em vender com consciência um carro, né? Seminovo. É seminovo que a gente fala, Paulo? Seminovo. Seminovo, né? Só temos que, né, te passar que você tem que desapegar mesmo, porque senão não vende. É isso aí, e é assim que também, viu, senão ele fica pegado em você lá e não quer ir para outro, né? Você tem que desapegar. Né, eu já vim despedindo do Arthur aqui de Floripa para cá, tá tudo certo, esse processo tá bem resolvido, Belo. Que bom. E aqui, gente, só para vocês entenderem, nós estamos aqui num ecossistema, né, que é a Belos Car, que o Rodrigo ajudou a expandir isso, né, junto com o irmão dele que fundou. Ele vai contar um pouquinho dessa história, e que depois gerou outros negócios, né? Eu vejo que um negócio mostra que ele é próspero quando ele, através dele, gera novas possibilidades, né? Novo negócio. E desse novo negócio surgiu uma comunidade, que é a maior comunidade, o maior ecossistema, né, de automotivo do Brasil, né, que é o de loja para loja. Então eu queria que você contasse um pouquinho, Belo, um pouquinho da Belos Car. Apresenta a Belos Car, porque vocês não têm ideia dele. Isso aqui não é uma loja de venda de carro só, isso aqui é tipo um shopping, né? Um negócio maravilhoso, tem tudo aqui. Compartilha um pouquinho com as pessoas aí, Belo. Legal, a Belos Car, ela fica aqui em Curitiba, né? Uhum. Ela foi fundada pelo meu irmão, Silvan. Nós temos uma diferença de idade aí quando ele abriu a loja em 1990, ou seja, 35 anos atrás, né? Eu tinha 7 anos de idade. Então eu já revelei aqui que eu tenho 42, né? Antes que o pessoal fale, esse cara de barba branca aí, quantos anos tem, né? Mas antes já revelou que seu irmão tem 16 a mais. Ele tem 16 a mais, Então, o Silvan, quando ele abriu a loja, nós viemos de família muito simples, humilde, né? Então, todos estudamos em escola pública, tudo. Ele teve lá com 18 anos já, aquele faro de empreendedor, né? Conseguiu, com trabalhos que ele tinha antes já desde os 12, 13 anos trabalhando, juntar dinheirinho para comprar um carro e vender o carro, né? E ali ele começou esse projeto, isso quando ele fez 18 anos. Lá em 90, quando ele já devia ter seus 22, 23, ele abriu uma loja, uma pequena loja, muito pequenininha, né? 5, 6 carros, e começou a fazer um negócio, né, de loja de carro tradicional, né? De lá para cá, né, se passaram 35 anos. Eu, quando eu tinha 14 anos, né, eu entrei para trabalhar no despachante. Ele tinha um despachante, e eu entrei lá como um office boy, né, para fazer a função de ir na rua, no cartório, no Detran, fazer as coisas. E depois tive a possibilidade de passar por todas as áreas da loja de carro, desde a preparação de carro até a parte de documentação, administrativa, a parte de compra, a parte de venda, até ser gerente e sócio da empresa. Hoje, a gente mudou de endereço, de lá para cá, 3 vezes, e hoje a gente está num espaço que tem 12 mil metros quadrados. Então é uma loja, para uma loja de carro usado, é um espaço bem significativo. E aqui dentro a gente fez um projeto que tem
15 empresas aqui dentro. Uma delas é a loja de carro, mas aqui tem salão de barbearia, tem restaurante, você mostrou comigo lá hoje, né? Para atender os funcionários e alguns clientes que circulam por aqui. Aqui dentro tem oficina mecânica, lavacar, corretora de seguros. Então, tudo que a maior parte das empresas que estão aqui são para o mundo do veículo, para o consumidor final. A lógica aqui é que o consumidor final ele resolva quase tudo que ele precisa para o carro dele dentro de um único espaço. Despachante, martelinho de ouro, fazer uma perícia no carro, né? E essas empresas que estão aqui não são para prestar serviço para os nossos carros, sim para o consumidor final, para que gere movimento, né? E a gente entenda que ele está circulando aqui dentro. No momento que ele for querer fazer algum negócio de carro, a gente está aqui à disposição também para fazer um negócio junto com ele, né? E daí lá para cá, aí, depois, né, comentamos, surgiram outros projetos aí que extrapolam a nossa porteira aqui, né, que vai para fora, né? E antes de falar desses outros projetos, velho, eu queria comentar exatamente isso com vocês. É um negócio maravilhoso, vocês vão ter o Instagram deles aqui para vocês verem, né, a Belos Car como é maravilhosa. É um negócio diferente e assim, vocês foram realmente visionários para construir tudo isso aqui, né, nesse ecossistema, pensando do ponto de vista do cliente. E por que nós estamos compartilhando aqui esse mini podcast, gente, do Sucesso Consciente? Porque para mim, vocês são um exemplo ali de sucesso consciente, né, que cresceram, inclusive no meio da crise, né, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, o que você acredita, quais foram os segredos, que eu acho que você deve até compartilhar isso na imersão de loja para loja, né, que fizeram a Belos Car virar esse mundo que virou aqui? Olha, o primeiro ponto de virada nosso foi que a gente nasceu como uma loja tradicional. A gente sabe que loja de carro usado é um comércio relativamente pequeno, assim como a maioria das empresas no Brasil, né? E que acaba tendo um pouco de dificuldade em relação a processos, organização, o dia a dia. Então, o primeiro ponto de virada foi entender que a gente não era simplesmente uma empresa que compra e vende carros, e sim que é uma empresa que precisa ter organização, né, para que todos os nossos clientes passem por uma boa experiência quando façam negócio com a gente, e que nós, proprietários da loja, também não tem que ser uma pessoa que está ali 100% do tempo apagando incêndio, vamos dizer assim, né? Então, primeira virada foi organizar os nossos processos, né? Para isso, na época, eu busquei vários tipos de ferramenta que existiam no mercado, né, de gestão, usei várias delas e encontrava várias dificuldades, até porque eu tinha que ter uma ferramenta para fazer avaliação de carro, outra ferramenta para de lead, para atender os clientes, outra para fazer faturamento, contrato de compra e venda. Então ali eu entendi que uma não conversava com a outra, então eu precisava criar algo que atendesse a esteira inteira. Então, essa consciência de entender que os processos iam corrigir erros e fazer com que o nosso cliente tivesse uma melhor experiência e que os nossos colaboradores conseguissem realmente crescer de forma profissional, entendendo qual que é o papel de cada um, né? Ajudou demais. Ajudou não, acho que fez com que a gente chegasse, né, nesse modelo que a gente tem hoje. Porque essa transformação, né, eu acredito que gerou um resultado que realmente é fora da curva, né, um ecossistema como esse, né, uma loja tão grande como essa, vocês integrarem vários negócios num só, e muita gente às vezes associa isso ou à sorte ou a muito esforço, né? E eu vejo que o caminho que vocês fizeram foi o contrário, que é o caminho que a gente acredita aqui no Clube da Transformação, que é o caminho do mínimo esforço, é o caminho de, sim, a gente se empenhar, mas investir tempo não só em querer fazer mais do mesmo, mas em implementar inovações que consiga que a gente faça melhor aquilo que a gente já faz, com menos esforço, para sobrar tempo para a gente fazer mais coisas. Né? E eu vejo que foi isso que vocês fizeram, né, aqui na Belos, e funcionou tão bem que isso acabou virando um sistema e acabou virando essa empresa que vocês estão vendo aqui atrás, gente, que é a AutoConf. Não foi isso? E assim, eu digo que para quem está assistindo a gente aqui, sempre é tempo para ter uma atitude e fazer
alguma mudança, alguma transformação. Por exemplo, quando a gente fez essa mudança de vir para esse novo endereço e que eu fui atrás de tecnologia, desenvolver uma nova tecnologia, que nós já vamos falar sobre o que é AutoConf, a empresa aqui tinha 27 anos. Ou seja, a gente viveu a vida inteira com muito esforço, né? Até que chegou um ponto que eu entendi ali que, poxa, não queria mais continuar sendo daquele jeito, né? Já era filhos que estava vindo e eu queria ver crescer, né? Já era situações que eu tinha que estar cuidando lá no dia a dia que eu falava, pô, não é possível. Aí, ó, mais um, te falei que eu dou sorte. Aí, ó, vida real é isso, né? Eu te falei que eu dou sorte. Negócio isso aí, não é? Eu te falei que eu dou sorte, já é a segunda já hoje. Então fez com que a gente, aí ó, tem que comemorar, né? Mais feito para comemorar. Mais uma venda fechada. A gente entendeu que poderia fazer, né, tudo de uma maneira melhor com a empresa já com 27 anos de mercado. Lá atrás era tradicional, aquele negócio do dono muito empenhado no negócio, né? Tendo muita gente para trabalhar, né? E hoje a gente conseguiu resolver isso. Então lá atrás eu fui, para resolver isso eu fui estudar, né? Primeiro, eu tive que criar um nível de consciência que eu precisava melhorar a gestão do meu negócio. Então eu fui estudar, fui fazer um MBA mais avançado, pesquisei qual que era o mais propenso para mim, independente do custo, e eu fui estudar para ver o que eu poderia melhorar no meu negócio. E eu comecei a ser impactado por tecnologia, por inovação, e eu falei, poxa, quer saber, cara? Vou me dedicar em fazer um projeto desse, porque eu sei que esse problema que eu tenho na minha loja, todas as outras lojas de carro também podem estar passando por isso. Então, eu vou desenvolver algo que seria muito caro eu fazer só para mim, que vai se transformar num negócio e que eu vou poder pegar todos esses 27 anos que tinha lá naquele momento de experiência, né, e desenhar um fluxo para que as falhas não deixem de acontecer. E novas lojas que vierem a contratar nosso serviço não precisem passar por tudo que a gente passou, né, ao longo desses 27 anos. E a AutoConf, olha só que loucura que é isso. Hoje a Pevascar tem 34, 35 funcionários. Né? E a AutoConf, que é a empresa que surgiu para resolver essa situação, já tem 65 funcionários. Isso é porque trabalha com tecnologia. Mas hoje ela está presente em todos os estados brasileiros, tem lojas do Brasil inteiro que usam. Aquela situação que nasceu para resolver uma dor, vamos dizer assim, né, ela é maior hoje do que o negócio que ela nasceu dentro. Né? Isso até prova, Belo, muita gente ainda tem medo da inteligência artificial, tudo, vão acabar os empregos. Não, amigo, não. Vão acabar alguns empregos, mas vão surgir milhares de outros. Né? Você sempre vai precisar de gente. Sempre vai precisar de gente para tocar a corneta aqui para comemorar, sempre vai precisar de gente para poder gravar um podcast, né? Sempre vai precisar de pessoas, vai precisar de alguém para editar, vai precisar de alguém para poder subir esse corte ali. Né? Então, assim, só que o mundo vai se transformando. E eu gostei muito de saber um pouquinho mais dessa história, né, agora, porque isso mostra exatamente um outro fator que a gente acredita muito aqui no clube, que é a transformação. Muita gente acha que inovar e transformar é jogar fora tudo aquilo que foi feito e começar tudo do zero. E eu vejo que não foi isso que você fez aqui. Você honrou tudo aquilo que seu irmão já tinha construído, aprendeu passando por todas as áreas, depois desenvolveu um projeto que você foi buscar conhecimento e sabedoria ali do mercado, isso foi provocado externamente, para poder vir aqui e fazer uma transformação. Não sei se você conhece aquele livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Não. Lá ele tem um conceito muito legal, onde ele mostra, né, aquele símbolo do Yin Yang, onde ele coloca manter e mudar. Então, e eu uso isso nos projetos que eu fiz até hoje de transformação nas empresas, né? Porque quando você vai transformar, o maior erro que as empresas cometem é querer mudar tudo. Fala, não, peraí, o que eu vou manter? O que eu tenho que realmente manter aqui, que é a raiz desse negócio aqui? Valores, princípios que precisam ser mantidos. E aí sim, de um outro lado, o que eu vou transformar? Levando em consideração, ou seja, como que eu vou desenvolver um sistema que honra esses 27 anos e que mantém tudo isso, mas que deixe isso ainda melhor, que deixe isso ainda mais fácil. Como é que eu digitalizo essa inteligência aqui? Eu vejo que foi isso aí que vocês fizeram aqui, né? Você falou uma situação aqui que muito conveniente, né? Porque é o seguinte, não é que você mudar ou transformar
o meu ponto de vista, não significa simplesmente que você tem que jogar fora e construir de novo. Tem coisas que sim, mas tem coisas não. Tem coisas que você tem que ver como que você faz aquela situação de uma maneira melhor, né? Como que eu posso melhorar aquele processo? Porque tem processos que você não tem como não fazer, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, avaliar um carro. Eu não tenho como comprar um carro sem avaliar, né? Mas antes era o próprio vendedor que olhava para o carro e falava, vou fazer só isso e vou vender o carro, né? Chegava lá, tinha um monte de problema, porque não era só aquilo. A partir do momento que a gente cria uma ferramenta e que ela guia um avaliador para fazer um processo de avaliação, eu continuo fazendo a avaliação, só que eu faço de uma maneira melhor e corrigindo erros. Então, tudo que a gente vai fazer hoje, a gente tem que usar sim a experiência que foi dada, porque é a partir dela que você vai saber o que você pode, o que pode melhorar e o que não precisa melhorar, o que tem que manter da mesma forma. Né? Exatamente. E eu vejo que essa jornada do cliente é que faz a diferença. Né? E quando você tem uma ferramenta, você tem chance de, sim, treinar esse colaborador para como que ele dá a notícia da avaliação para o cliente, né? Porque passa a não ser uma coisa subjetiva e passa a não ser uma coisa assim, o que a gente pode pagar é isso. Sim. Não, mas por quê? Né? E como que é? Quais são os critérios? E outra, como é que eu dou essa notícia? De uma maneira positiva, né? De uma maneira que, é isso aqui, né? Tá baseado em fatos também. Então, acho que foi maravilhoso, gente. E se você tem uma loja aí de seminovos aí, ainda não tem AutoConf, procure o time aqui do Belo, que com certeza aí... Concessionárias também, que tem um departamento de seminovos. Também atende concessionária. Pode ter certeza que você vai se surpreender, porque você tem como transformar várias ferramentas em uma, né? Porque eu vejo que as concessionárias, por exemplo, ela tem um DMS que muitas vezes é determinado pela fábrica que ela tem que usar, mas ela usa vários periféricos. Usam CRM, usam um sistema de avaliação, usam um integrador com portais, um site de novos e de seminovos, né? Um sistema de avaliação, né? E a gente consegue transformar todos esses periféricos em um único sistema, né? E fazer a integração com o teu ERP, ou seja, transforma em duas únicas ferramentas. Então, às vezes, em vez de ter 5, 6, vai ter apenas 2. Né? E gente, você também que não é lojista, que não trabalha com seminovos, tenho certeza que esse mini podcast está servindo para você também, porque o Belo está trazendo uma mensagem aqui maravilhosa de que, primeiro, nunca é tarde, né, para você poder transformar e implementar. Isso vale para sua vida pessoal também. Né? Nunca é tarde para você tomar uma decisão na sua vida. Não. Né? Eu, depois, com quase 40 anos, eu decidi cuidar da minha saúde. Porque até então eu cuidava da doença e não da saúde. 130 quilos? Eu tinha 130 quilos, tomava 10 tipos de remédio diferentes e eu achava que eu era saudável. Entende? Ou seja, na verdade, eu estava cuidando da doença e não da saúde. Assim como uma pessoa, quando tem cheio de problema numa loja ou num negócio, e ele tá ali só apagando incêndio, né? Bombeiro todo dia, e não para respirar, não para poder se conectar com pessoas novas, com uma metodologia diferente para poder se transformar, ele não consegue oxigenar aquilo, né? Sim. Ele tá ali perdido, baseado no esforço e achando que a única maneira dele se transformar é essa, não é, né? E o segundo ponto aqui, até pegando o gancho aqui no que você está falando, eu acho que tem um outro ponto importante desse episódio aqui do podcast, que dá para qualquer pessoa usar em qualquer ramo, tá? Lembra que eu citei que hoje a minha empresa, que nasceu para resolver uma dor da outra, ela é muito maior do que a outra. Sim. Então, muitas vezes, aquele problema que você tem na tua empresa, ele tem uma oportunidade gigantesca aí, na correção desse problema que você tem, né? E o que é mais louco nisso, né, é que você, muitas vezes, não enxerga um problema como um problema. Porque muitas vezes, aquela situação que acontece na tua empresa a vida inteira, sempre aconteceu e você acredita que faz parte do teu modelo de negócio, né? Por exemplo, eu errar ali no negócio de avaliação, que eu citei, para mim era algo comum, era algo que eu aprendi, era assim, meu irmão me ensinou a fazer daquela forma, né? A partir do momento que eu entendi que aquilo era um problema, eu elevei meu nível de consciência e eu falei, eu vou corrigir esse problema, e eu posso corrigir não para mim, mas corrigir para todas as lojas de carro. Então, ter o nível de consciência que o problema é um problema é um ponto
forte e depois enxergar que a solução do problema pode ser uma oportunidade. Não que você tenha que abrir uma empresa de tecnologia e sair por isso inteiro, mas às vezes essa correção pode deixar mais margem, pode fazer teu negócio ficar mais fluido, mais simples, né? Só porque você se interessou em melhorar, né? Sim, hoje eu vejo em todos os ramos empresários que acreditam que o problema é o colaborador ou o problema é o cliente. Sim. E aí passa metade do dia falando mal do colaborador e do cliente, não? Fala assim, aqui mesmo, é assim desse jeito mesmo, esses caras demoram muito, esses caras não sabem fazer, esses caras não sabem avaliar. Aí reclama do cliente, fala, esse cliente aqui, esse cliente sempre vai reclamar da avaliação do carro. Tudo são crenças e paradigmas. Sim. Que vai só reforçando essa crença e não traz prosperidade para o negócio, né? Então a gente conversava no nosso almoço, Belo, partindo aqui já, né, para a gente ir começando a encerrar aqui esse nosso mini podcast aqui, exatamente sobre esse campo mais sutil, né? Quanto que é importante a gente observar a energia de um local de trabalho, observar a energia de um time, o momento em que você fala para o cliente a avaliação do carro dele, a energia que eu vou transmitir aquilo, né? E uma coisa que me fez escolher aqui vocês, né, para poder vender meu carro foi exatamente a forma como eu fui atendido, a energia que foi transmitida, né? E a segurança que vocês passaram e uma convicção de que não, tá aqui, nós vamos dar o nosso melhor, vai funcionar assim, o processo é esse. Tinha clareza em todos os passos e tinha confiança. Agora, se você falar assim, não, isso aqui, esse carro é muito difícil de vender, entendeu? Isso aqui não tem como, ninguém paga nisso. Já era, meio caminho andado, não vai acontecer. A energia acho que é meio caminho para acontecer qualquer coisa na vida. Mas, amigo, e isso aí gerou uma outra oportunidade, que foi o de loja para loja, né? Entendendo isso, né, o que aconteceu? Eu entendi que aí o AutoConf tinha um problema. Qual que era o problema? O problema era gerar no mercado o nível de consciência, né, que as lojas precisavam de processo, de organização, né? Então o nível de consciência muitas vezes do empreendedor que está lá de cabeça no negócio, ele está lá apagando incêndio, resolvendo as coisas do dia a dia. E não dá tempo de pensar em como ele fazer para melhorar. E ele precisa disso, elevar o nível de consciência. E aí eu, como um empreendedor, um lojista, igual o meu público, né, que está lá do outro lado, surgiu essa necessidade e essa ideia de que foi lá, nasceu o de loja para loja, né, que é o que você trouxe aqui, né, que eu comecei a me comunicar com o mercado, né, falando sobre gestão, sobre processo, sobre novas técnicas, sobre o negócio em si. Não falando só da nossa empresa, tecnologia e tal. E aí eu consegui expandir isso e ser reconhecido, né, no Brasil inteiro pelo nosso mercado. O que ajudou a expandir o meu negócio e acabou se tornando um novo negócio, que é uma empresa de educação, né, para o mercado automotivo, onde a gente leva ali boas práticas, né, do nosso negócio, coisas que a gente foi aprendendo ao longo dos anos e que de repente eu posso pegar alguém que não tem aquele conhecimento e transferir aquele conhecimento para aquela pessoa e ela conseguir ter uma evolução lá no negócio dela. E se tornou um terceiro negócio, né? Gente, vocês já viram, né? Por que eu convidei o Belo para a gente gravar esse mini podcast aqui, né? Você viu que onde ele toca vira ouro, né, gente? Não, e uma coisa, até um adendo que eu queria fazer, né? Para o pessoal que está aqui ouvindo, que você colocou ele sobre reclamar do colaborador e reclamar do cliente. Não podemos esquecer o seguinte, quem contratou o colaborador e manteve ele na empresa foi você, fui eu, né? Somos nós empreendedores. E quem escolheu aquele nicho para trabalhar que tem aquele cliente foi você também, né? Então, não é nunca culpa do colaborador e nunca culpa do cliente. Sempre a culpa é nossa. Nós temos que ter essa responsabilidade. A partir do momento que você puxa a responsabilidade para você, você começa a entender o que você precisa fazer de melhor, né, para poder chegar aonde você quer chegar, né? E eu gosto muito dessa palavra que você usou, a responsabilidade. Acho que para mim ela é mais forte até do que a própria culpa. Porque a culpa coloca a gente numa posição de vítima. Não, né? Ou na posição de agredir. Já a responsabilidade não, você traz aquela sua autorresponsabilidade e fala, não, é comigo. Sim. Eu escolhi esse ramo, eu escolhi esse cliente. O cliente é difícil, beleza, como é que eu posso aumentar o nível de consciência dele para ficar mais fácil?
Isso aí. E esse é o meu papel aqui ao longo desses 30 anos ali, né, de facilitar essa transformação, amigo. E eu me conectei muito com essa proposta. O Belo coloca aqui 300 pessoas numa imersão aqui a cada 3 meses, é isso? Cada 3 meses, cara. Eu mesmo me surpreendo, porque você fazer uma imersão por ano dessa já é difícil, né? Uau. Agora a gente anda fazendo 4 por ano, cada 3 meses. Antes eu recebia pessoas todos os dias que vinham aqui na nossa loja para conhecer o nosso processo. Isso começou a atrapalhar na rotina do dia a dia. Aí eu fiz um encontro uma vez mensal com 10, 12 pessoas. Eu era aquelas pessoas que vinham quase todos os dias. Eu falei, agora tem um dia certo para fazer. E isso foi crescendo. Eu espacei para também todo mês começou a atrapalhar, né? E aí espaçamos, ano passado fizemos 4, esse ano vamos finalizar 4 também. E a gente tem trazido para esse evento mais de 300 pessoas, a grande maioria lojistas, né, de carro, que vem de todo o Brasil. Na última tinha pessoas de 19 estados diferentes. Veio pessoa de Manaus, veio pessoa de Belém, veio pessoa de Tocantins, veio pessoa do Rio Grande do Sul, veio pessoa do Mato Grosso. Então, que gera um ambiente em que todos estão buscando melhorar os seus processos, seu negócio. Então, quando a gente fala de energia, é uma energia muito focada, né? E com o mesmo propósito. Então é um dia muito gostoso aqui. Não, maravilhoso, gente. E a gente está conversando aqui, temos conversado como que a gente pode criar essa sinergia aí entre o Clube da Transformação também, o de loja para loja e todo esse ecossistema aqui também. Desde já me coloco à disposição aqui para contribuir, Belo, comigo, com o clube, né, da maneira que a gente conseguir, porque o Clube da Transformação vai ser essa grande comunidade, né, esse ecossistema que vem sendo construído, que eu brinco que vai ser a comunidade das comunidades, onde a gente quer integrar todas as pessoas, produtos, serviços, metodologias que geram transformação nas pessoas, nas empresas e no planeta, né, e a gente contribuir e buscar essa inovação juntos, né, e pessoas como você e negócios como o seu inspiram, né, inspiram as pessoas a transformar, acreditam que é possível. O que você achou dessa loucura aí do Clube da Transformação? Cara, acho muito legal, ainda mais partindo de um cara igual você, que tem toda a bagagem, né, de todos esses anos de experiência que você tem transformando pessoas, não só pessoas, mas empresas e tudo mais, né? E nós vamos sim estruturar algo que a gente possa tá levando em conjunto aí, porque não é sempre que aparece essas inteligência natural aí junto com a gente, para a gente poder estar desenvolvendo algo junto, ainda mais com conhecimentos que agregam, né? Então nós vamos estar logo trazendo algumas ideias aí pro mercado. É isso, né? Aí, meu amigo, uma alegria. Você sabe, tudo que você vê em mim é seu também, né? Também te reconheço, te admiro. E é isso. E pra gente fechar, Belo, você não pode sair daqui sem responder a nossa perguntinha do nosso podcast mágica, que é o que significa sucesso consciente para você? Sucesso consciente para mim. Sucesso consciente para mim é quando você estrutura algo, né, que você almeja chegar num objetivo, mas que você constrói o caminho para isso, né? Que ele não é feito nada na sorte, né? Ele é feito no dia a dia, ele é pensado, né, em todas as etapas, porque existe sim, né, muitas situações que às vezes o cara fez um negócio e deu muito certo, mas se ele não tiver um planejamento e não tiver uma estrutura para isso, ele pode ser algo que tem um sucesso momentâneo, né? Então, sucesso consciente, eu imagino que é aquilo que dura, né? E para durar tem que ser bem feito, né? Não pode ser feito de qualquer jeito. Maravilhoso, Belo, maravilhoso. Eu acho que é isso, né? Tem um outro livro que eu me lembrei, que é Empresas Feitas para Durar também, que é outro livro maravilhoso. E eu vejo que o durar também tem relação com a impermanência. Porque uma parte vai sempre morrer, para outra parte renascer. Sim. Né? E esse é o processo de mudança, esse é o processo de transformação. Transformação é morte e renascimento. Sim. Né, o tempo inteiro. As empresas que eu conheço que sobreviveram são empresas que inovaram, que se transformaram, né, e pessoas vão mudando, equipes vão mudando, produtos vão mudando, inovações vão sendo implementadas, e eu acho que esse é o nosso papel como líderes, né? Liderar essa transformação para que as pessoas possam se sentir bem nesse sentido. E para nós o sucesso consciente é o sucesso além do sucesso, que ele não é um lugar onde eu vou chegar, né? Igual hoje, tudo que vocês construíram de loja para loja, né? Aqui é a Belos, a Autoconf, maravilhoso.
Com certeza vocês têm outras metas, outras coisas que vocês querem alcançar, mas o sucesso consciente não é um lugar onde a gente vai chegar. É sobre desfrutar da jornada agora. Se você não puder parar aqui uns minutos, gravar um mini podcast, a gente não puder almoçar ali, né, não puder conversar, não estiver preocupado ali também com qual que é o sonho de cada um aqui dentro, qual que é a família de cada um, será que isso realmente é sucesso? Só correr atrás de meta e pressionar as pessoas? Né? Então, assim, com certeza a gente teria muito mais assuntos aqui pra gente conversar, mas você está convidadíssimo depois aí lá em São Paulo, no nosso estúdio, né, lá na sede do Clube da Transformação, que a gente está terminando de estruturar, para a gente gravar um podcast completo aí também. Mas já foi maravilhoso, Belo, estar aqui, né, estar presente aqui com você, sentir essa energia, te conhecer pessoalmente. E agora é isso, gente. Vamos intencionar ali que o Arthur seja vendido o quanto antes. Quando esse podcast já for pro ar, eu acho que já até vendeu. Viu? Olha, não sei não. É isso aí. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui, né, falando com você e com a tua audiência. E as portas estão sempre abertas aqui para você. Tá maravilhoso, meu amigo. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Valeu. Até a próxima Conexão Mini Podcast Sucesso Consciente, gente.